E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um assunto que não é referente só à sua saúde, mas à saúde de todos. Então hoje vamos falar de doação de sangue, porque começa uma campanha incrível da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, que deve ser replicada, se tudo der certo, em todo o país. E hoje a gente vai falar com a responsável aí por toda esta campanha e principalmente por fazer com que o seu sangue acabe salvando várias vidas. Então não perca, porque hoje você vai entender que doar sangue não é bom só para os outros, não. Pode ser bom para você. Então seja por ser uma boa pessoa, por ser uma pessoa egoísta, todos podem doar sangue. Mas você vai ficar sabendo disso, só depois da vinheta. E eu já estou aqui com ela, a Rivanha Soares Saraiva, ela que é coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia e é mestra, não é brincadeira não, é mestra em cuidados de saúde, né? Mestra em gestão também. E muito obrigado por vir até aqui falar para a gente de um assunto tão importante que é a doação de sangue. Sim, agradeço imensamente o espaço. Agradeço imensamente a Santa Casa de Misericórdia por estar proporcionando ao público de Goiânia, aos nossos telespectadores, como é tão importante esse passo da doação sanguínea. Poucas pessoas conhecem como funciona, mas a gente está aqui para poder ajudá-los, para poder interpretar da forma melhor, com que eles entendam e venham até a Santa Casa de Misericórdia fazer a sua doação de sangue e salvar vidas. Muito obrigado. E eu fiquei assim, quando estava estudando para vir fazer a entrevista, né? Que para perguntar a gente tem que saber alguma coisa, né? Sempre precisamos conhecer. E eu fiquei muito impressionado porque quando a gente fala de Brasil, eu vi que ano passado, tá, a gente foram utilizadas 35 milhões de bolsas de sangue. Aí eu, meu Deus, que é isso? Aí eu comecei a ver que determinadas cirurgias de coração, um transplante de fígado, chegam a usar 30, 40 bolsas de sangue por cirurgia. Acidentes graves de trânsito também chegam a usar 30 bolsas de sangue. Quer dizer, para a gente ter doadores para 35 milhões de bolsas, a gente tem que conversar muito ali no pé do ouvido do brasileiro para ele entender isso, né? Antes que seja o nosso que está precisando e não tenha. Né? Exato, exatamente isso. A gente não sabe quando iremos estar no posicionamento de paciente. Nós estamos aqui nesse momento, daqui a pouco somos nós que estamos lá precisando de uma transfusão sanguínea. As intercorrências ambulatoriais de emergências de hospital, principalmente, elas são interpretadas em determinados momentos como intercorrências simples em alguns casos. Porém, quando o médico atende esse paciente no primeiro momento, dependendo da sua intercorrência, esse paciente pode agravar. E o que irá salvar a vida desse paciente, além de submeter-se a uma cirurgia, um procedimento de grande porte, é a transfusão sanguínea. Então, a transfusão sanguínea é primordial, principalmente em casos de acidentes. Porque os pacientes eles perdem um volume muito grande, ele perde muito sangue. É um concentrado de extrema importância. Quando eu tenho uma falha sanguínea em um determinado órgão, o outro irá responder para poder compensar a falta. Então, o sistema circulatório ele funciona com muita harmonia, assim como os órgãos. Também não é diferente nas cirurgias. As cirurgias também são da mesma forma, principalmente para pacientes cardíacos, que são os pacientes mais graves. Pacientes que fazem alguma cirurgia de grande porte, como laparotomia exploratória, são pacientes extremamente graves. Pacientes com amputações são pacientes extremamente graves. Então, nós precisamos seguir um critério transfusional muito grande. Por isso, o tamanho da importância da doação. Como nesse caso que você acabou de nos relatar, olha a quantidade de bolsas de sangue. E uma bolsa de sangue eu consigo salvar 4 pacientes. Então, quanto mais você doar, melhor para o paciente. Talvez amanhã seja alguém que a gente ama muito. Nós nunca sabemos. Mas com certeza tem alguém nesse momento que alguém ama muito que está precisando. Que está precisando muito. Eu fiquei também muito impressionado que, por exemplo, aqui, enquanto eu comecei essa frase, que vai durar mais ou menos uns 10 segundos, 5 pessoas já receberam alguma bolsa de sangue no mundo.
existem 2 transfusões de sangue e começando no mundo a cada 2 segundos. Eu fiquei chocado com isso. E é aquilo que a senhora falou, a pessoa sofreu um acidente, até ela ser levada para o hospital, até chegar o socorro, aquela coisa toda, a pessoa está sangrando. Exato. Então chegou no hospital, o corpo sozinho não vai conseguir, aí já bota aquele sangue. Sim, ele precisa suprir a necessidade. Onde é que ele vai suprir essa necessidade? Captando alguma coisa, algum nutriente, alguma proteína em determinado órgão. A medula vai ter que produzir muito rápido. E a medula ela não vai conseguir produzir com tanta rapidez, com tanta eficiência. E aí vem a questão os casos de sangramento ocorrem justamente por isso. Eu não tenho coagulação suficiente para tanta demanda sanguínea. Então, eu preciso suprir essa necessidade. Como é que eu vou suprir? Eu preciso de células para me avisar. E o nosso concentrado de hemácia, o total, ele tem tudo isso. Então, quanto mais rápido o paciente fizer uma transfusão, quanto mais rápido o paciente fizer qualquer infusão, obviamente com acompanhamento da equipe especializada, isso é muito importante. É muito importante, porque é mais uma vida que a gente vai conseguir salvar. E ele não vai intercorrer para um óbito, ele vai intercorrer para voltar para a sua residência com uma saúde plena. Mas tem que ter o sangue Sim, ali, né? é necessário ter o sangue ali, sempre. Obviamente que esse sangue ele não vai em ambulância. Existe o padrão restrito apenas para a unidade hospitalar. Então, eu tenho que ter um ambiente adequado, né, que segue normativas específicas da Anvisa, da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde. Então, eu tenho um setor específico com temperatura externa controlada, com temperatura interna controlada. Cada hemocomponente tem a sua temperatura específica. A forma de trabalhar, a forma de descongelar ou congelar tem seu tempo também específico para que chegue no paciente com a melhor qualidade possível. Nossa, e quanto tempo assim entre eu doar meu sangue aqui e eles poder entrar em alguém? Não é assim, não é uma bolsinha que você botou ali, sai do braço que já entra em alguém. Exato. Né? Eu faço essa coleta de paciente, a nossa equipe é extremamente qualificada, treinada para isso. Essa coleta ela dura no máximo 20 minutos. Depende se o paciente não tiver nenhum problema durante o processo de coleta sanguínea. Após isso, talvez dure até um pouco menos, depende do paciente, principalmente quando é um paciente contínuo, que sempre retorna ao nosso banco de sangue. Após isso, esse sangue ele passa por um trajeto junto ao biomédico até a sala de fracionamento, que é onde nós fazemos a separação dessa bolsa. O tempo de separação da bolsa, ele dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Após isso, eu consigo centrifugar, fracionar a bolsa em vários outros hemocomponentes. É aí onde vem a mágica da transfusão. E após isso, essa bolsa ela não é diretamente liberada para o paciente. Ela fica em uma sala de sangue não liberado, onde nessa sala é feita toda a avaliação do doador. Então, as amostras de sangue são coletadas, vão para um laboratório específico que tem também uma ligação direta com a Santa Casa de Misericórdia. E esse sangue ele é totalmente avaliado. Então, vem as alterações genéticas, as alterações relacionadas ao sistema imunológico, todo esse padrão é avaliado. E aí retorna para nós o resultado de exame, a nossa responsável, que é a doutora Renata Zanzoni, é a responsável pelo banco de sangue, a nossa hematologista, ela faz uma avaliação muito criteriosa em relação aos resultados do exame médico. Esse tempo dura em torno de 10 a 15 dias. E só após isso, o sangue é liberado para o paciente. Então, quanto mais doadores nós tivermos, quanto mais bolsas a gente conseguir captar, melhor é, porque a gente não vai ter tanto tempo de espera. Nós não temos mais uma brecha para ter o espaço de espera. O paciente ele não espera, o paciente tem que ser o ato imediato. E esse ato imediato, eu preciso de doações todos os dias. É como você falou, cada segundo importa. A cada segundo eu estou tendo 1, 2, 3, 4 doações em um hospital. Se a gente comparar no mundo inteiro, se a gente trouxer o território brasileiro inteiro, quantas pessoas não estão sendo transfundidas nesse exato momento? Nesse momento, né? Desde que a gente começou a entrevista, olha que como o tempo voa, já se passaram quase 10 minutos.
Então, se você colocar que a cada 2 segundos, gente, já tem um estádio quase de gente sendo transfundida desde que você começou a assistir aqui o programa. Então, é surpreendente mesmo. Muito. E eu queria entender também, já que leva de 10 a 15 dias para chegar e ficar disponível ali, Sim. né? A senhora falou os hemocomponentes, eu adoro os nomes bonitos que vocês têm para as coisas. Que é os pedacinhos de sangue, né? Os pedacinhos de sangue, exatamente. E ela trouxe aqui, até quero ver se dá para pegar aqui, ó, na câmera que está focada no mais feio da entrevista. Olha aqui, gente, esse aqui é a bolsa de concentrado de hemácias, que não é aquele que o povo fala que é os glóbulos vermelhos. Exatamente, né? São eles. Então, aqui tem as 4 bolsas, você vai doar uma e ela vai virar vai virar 4. Uma delas é essa aqui, o concentrado de hemácias. Quando que usa essa aqui? Essa bolsa, a primeira coleta ela é feita o sangue total. Eu tenho hemácias, eu tenho todos os hemocomponentes dentro de uma única bolsa. Ela pode sim ser transfundida direto em um paciente. Porém, são casos extremos, são casos raros. Então, é 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. Obviamente que essa bolsa é uma bolsa teste. É uma bolsa teste onde a gente faz a avaliação de coagulação sanguínea direta. Nossa. Então, o correto é que no banco de sangue existe a sala de fracionamento, onde a gente faz a retirada desses hemocomponentes. Por isso que a gente sempre fala que salvamos 4 vidas. Então, esse hemocomponente eu vou ter que extrair. Por quê? Porque o nosso organismo ele já tem todos os hemocomponentes específicos. Ele tem hemácia, ele tem linfócito, ele tem o nosso plasma, ele tem o crioprecipitado. Então, eu não preciso fazer essa injeção de hemocomponentes total. Por isso que existe o fracionamento. Então, é um caso raríssimo no mundo, não existe, é muito raro. Mas para estudos, sim, para estudos ele é primordial. A pesquisa, ela flui e a gente trabalha em cima de muitas pesquisas, nós trabalhamos em cima de dados, de qualificações. Então, a bolsa, o concentrado de hemácia puro, eu tenho as nossas células vermelhas, aquelas bolinhas vermelhinhas bonitinhas, que vão fazer a diferença em muita gente, que vão deixar aquele rostinho rosadinho, sabe? Aquele paciente mais corado, como eles sempre costumam dizer. Ontem eu estava tão branco, hoje eu estou tão corado. Então, assim, isso é muito bonito. E principalmente quando a gente volta lá e o paciente, muito obrigada. Você conseguiu trazer... anemia, pessoas com anemia extrema, às vezes, já entra uma dessa, já dá uma levantada. Exatamente por isso, porque a medula ela não consegue suprir. Os casos anêmicos, eu faço concentrado específico de hemácias. Então, eles são específicos para isso. São casos de pacientes que têm anemias, algumas anemias genéticas, a gente pode fazer esse concentrado. Obviamente, existe também aquela qualificação hematológica. Então, a nossa doutora Renata Zanzoni, da Santa Casa de Misericórdia, é a responsável por dizer o que é que a gente deve fazer. Aí, o que acontece? Uma coisa bem interessante que poucas pessoas sabem. O médico solicitou uma bolsa filtrada. Não sei o que é bolsa filtrada. É o concentrado de hemácia, que passa por um filtro. Isso, essas células vermelhinhas vão passar por um filtro e a gente vai conseguir reduzir mais ainda alguma quantidade de leucócitos, que são as células brancas, que estão aí dentro. Então, para o paciente vai a hemácia pura. Porque esse paciente, ele tem leucócito, mas ele precisa de hemácia. Só de hemácia. Só de hemácia. Então, cada caso é um caso. A gente pontua com muito cuidado, com muito detalhe. Mas vamos dizer assim, aquela pessoa que sofreu um acidente de moto, que é muito comum, né? A gente sabe disso, e ela teve um sangramento, geralmente é perna, né? Então você tem algumas artérias femorais ali e tal. Perdeu muito sangue, chegou no hospital, qual que é o saquinho desse que ele vai usar? Excelente pergunta. Ele vai usar tanto concentrado de hemácia, como ele vai utilizar o plasma fresco concentrado. Então aí eu ganho um combo. Ganha um combo. Então, esse plasma fresco concentrado vai fazer com que o sistema imunológico desse paciente responda dizendo a coagulação sanguínea desse paciente está com algum defeito. Então, a gente precisa suprir essa hemorragia aí, a gente tem que estancar. E aí, esse rapazinho, o plasma fresco, vai fazer essa função, junto com a hemácia. Ele vai tentar estancar esse sangue aí e a hemácia vai tentar agregar a perca que ele teve.
Ah, então esse do concentrado aqui do plasma fresco, ele dá aquele volume no sangue. Exato, exatamente. Ele é um carreador, a gente fala, né, para que as pessoas possam entender, ele é um carreador nutricional para a gente. Então ele leva várias proteínas específicas para o organismo. Ele está ali para agregar, para ajudar. E ele está ali para dizer assim, ó, está acontecendo alguma coisa aqui, vocês podem me ajudar? E a medula vai entender a função que ele está fazendo. E aí ela começa a mandar a célula nova para poder suprir naquele momento a corrente sanguínea, a circulação daquele paciente. Quantos litros de sangue a gente tem no corpo? Mais ou menos, né? Não dá, claro, cada um vai ter um, mas mais ou menos quantos litros? Homem em média de 5, 5,3, 5,5, mulher 4,5, 4,8. E aí a gente tira uma quantidade máxima de cada bolsinha dessa, 400 ml. 400 ml. Mas isso é o que a gente tem armazenado, né? O corpo ele tem um armazenamento. Isso. Automaticamente, quando é retirado a quantidade, a sua medula ela já está dizendo, ó, tá saindo alguém, a gente vai ter que trazer mais gente. Vamos mudar essa equipe, a equipe está saindo do horário de trabalho dela, então tem que ter mais equipe para poder suprir a necessidade da nossa empresa. É assim que o nosso organismo trabalha, é um ajudando a função do outro. Então eles trabalham, como eu falei antes, numa harmonia muito grande. Saiu isso, a gente precisa suprir, vamos tirar esse daqui, vamos colocar esse daqui, até que o organismo, que acontece muito com os nossos pacientes de UTI, são os nossos pacientes muito, muito, muito críticos. Então a gente precisa seguir um pré-requisito que a UTI nos exige para que seja feita essa transfusão. Então é um acompanhamento que ele não dura só no momento em que a gente instala a bolsa, ele dura de forma contínua. O que eu sempre tenho o hábito de fazer, vejo o mapa diário da relação de pacientes transfundidos e no dia seguinte vou lá verificar se o paciente teve alguma reação, se o paciente teve algum mal-estar pós-cirurgia, porque às vezes acontece do paciente ter um mal-estar 1 hora depois da cirurgia e não avisar a enfermagem. Já finalizou a transfusão, então a gente precisa investigar. É onde entra a equipe vai passar a informação de um, vai passando para o outro e aí a gente vai conseguindo alinhar o tratamento. E a gente até agora falou de intercorrência, um acidente, alguma coisa que a pessoa perdeu o sangue e teve que ir lá e usar, UTI. Mas existem casos de, por exemplo, alguma pessoa que tem um problema sanguíneo e ela tem que ir lá de vez em quando para dar uma turbinada? Sim, Que casos são esses? Os pacientes oncológicos são pacientes que precisam fazer muita reposição, porque ele tem um déficit medular muito grande. Ele precisa fazer uma reposição, principalmente de plaquetas. De plaquetas. De plaquetas. O que são as plaquetas? As plaquetas são os glóbulos brancos, né, das nossas células. Elas são responsáveis pelo sistema imunológico e elas são ativadoras também do nosso coágulo sanguíneo. Então, assim, para que vocês entendam de uma forma mais clara, os pacientes que tiveram dengue, o que é que eles mais faziam em transfusão? Plaqueta, porque ele tinha uma hemorragia, uma dengue hemorrágica. Essa dengue hemorrágica eu tinha perca de sangue e a função da plaqueta lá era essa. Era ativar o sistema de coagulação dele para que ele não tivesse essa perca e fazer com que o sistema imunológico dele crescesse. E aí a medula respondesse. Então todos os hemocomponentes, eles trabalham de forma alinhada. Perdi um, o outro vai conseguir repor. Perdi o outro vai conseguir repor. É uma cascata que a gente utiliza dependendo do diagnóstico do paciente. Então, os pacientes com doenças hematológicas graves, como por exemplo a doença falciforme, a hematologia falciforme, é um paciente que ele precisa de forma contínua estar indo lá para tomar sangue, para fazer transfusão. Ele é avaliado, exatamente, porque a anemia falciforme ela é uma célula, uma hemácia em forma de foice. Ela é de forma de lua, de meia lua. E essa hemácia, ela não tem a concentração correta de hemoglobina. A paciente tem deficiência de ferro, o paciente tem uma anemia sempre consecutiva ali, corriqueiramente ele tem uma anemia. Então é um paciente que ele vai depois apresentar algum sintoma futuramente de uma anemia grave, além da anemia falciforme.
Ele pode evoluir? Pode. São pacientes que sentem dores crônicas muito intensas, então a gente tem que ter o maior cuidado até em puncionar o paciente. Porque se a gente funciona de forma errada, a gente pode acelerar o processo desse paciente em relação às dores. Né? Então aí a gente pode causar abscesso, porque aí eu vou ter depois um sangramento futuro. Esse paciente, no local, são locais específicos, porque em locais de curva, como o cotovelo, o braço, então assim, são locais que quando eu vou puncionar o paciente, ele sente muita dor. Então eu tenho que ter um local mais acessível que se torne confortável para o paciente que vai ser transfundido. É um cuidado que a gente tem, que a gente cuida como se fosse nosso. A anemia falciforme, ela é complicada, hein? Muito. Eu quero inclusive, vamos chamar também a A hematologista doutora Renata Zanzoni. Isso. Agora, então, já que ficou uma bolsinha para trás, vamos falar dela, que eu quero, inclusive, que você aí de casa fale crioprecipitado, 3 vezes bem rápido. Quero ver que essa aqui... O que é o tal do crioprecipitado? O crioprecipitado é a nossa estrela da transfusão sanguínea. É proteína pura. Então, ele tem uma função muito grande nas cirurgias de grande porte, porque tem uma perca proteica e ele está diretamente ligado aos fatores de coagulação. Então, a cascata de coagulação é uma cascata proteica e é uma cascata que precisa muito do crioprecipitado. As grandes cirurgias sempre solicitam um crioprecipitado. E o crioprecipitado, assim, eu tenho um amor muito grande por ele, porque ele é a nossa estrelinha. Cada hemocomponente é muito importante, mas quando o paciente tem uma deficiência de proteína, o crioprecipitado é quem vai agir. Então é ele que vai consertar toda essa função proteica do paciente. E é o crioprecipitado que, junto com o plasma, né, ele é extraído de um plasma, para você ter noção, o plasma é proteína. Ele está ali carregando nutrientes. O crioprecipitado é um componente da proteína que está lá dentro do plasma. Então, a gente consegue fazer essa extração e fazer durante a cirurgia nesse paciente. Pacientes que chegam com fatores de coagulação, com deficiência de fatores de coagulação específicos, o médico vai recomendar crioprecipitado. Ele vai fazer a avaliação de acordo com o diagnóstico do paciente. Essa anamnese é feita imediata. A nossa função não é diagnosticar, a nossa função é apenas transfundir. Então, a gente orienta o paciente em relação a essa transfusão, caso seja necessário. Mas o médico quem faz todo esse processamento de anamnese. Então, a gente apenas leva o hemocomponente com muito carinho. O corpo está precisando disso. O corpo está dele precisando disso, exatamente. Eu achei interessante. Então, quer dizer, eu lembro que eu tinha um amigo de infância que a gente brincava muito, a gente tocava o terror mesmo. Eu era moleque mesmo. Então, a gente vivia se cortando, se batendo, se quebrando, passando pelos arame farpado. E eu tinha um colega que ele sempre falava, e na época a gente não entendia o que era. Ele falava, ele não podia se cortar de jeito nenhum. Quando a gente cresceu, a gente não entendia aquilo, a gente achava até que era meio brincadeira dele. Não é isso aí, né? Tá com medo e tá dando desculpa. E depois a gente descobriu que ele era hemofílico. Sim. Então, para o hemofílico seria essa Exatamente. bolsa. A hemofilia, né, é considerada aí também um dos distúrbios hematológicos relacionados à cascata de coagulação. Doença de Wolff-Lembrun, deficiência do fator 8. Então, são fatores intermediários que um se liga ao outro. A cascata de coagulação, ela é gigantesca. Então, um fator, ele sempre está disponível, mas ele precisa de um outro fator, tipo o fator 9 precisa, o fator 12 precisa do fator 8, então eles se interligam imediato. A cascata de fibrinogênio, de fibrina, tudo isso está ali dentro de uma coagulação específica. E a proteína do crioprecipitado faz essa função quando o paciente ele tem problema de hemofilia, quando ele tem qualquer desvio na cascata de coagulação. Não quer dizer que ele não tem essa proteína específica, mas ele tem um déficit. Mas também, no caso do seu colega,
ele não tinha uma proteína específica e ele precisava fazer o uso de uma proteína externa para suprir a necessidade. Em casos cirúrgicos, esse caso não seria medicação, mas sim seria o crio precipitado. O crio precipitado. E é impressionante, quem é hemofílico, alguns anos depois eu tive contato com uma outra pessoa que era hemofílica e ela teve um corte pequenininho de papel no dedo e bota band-aid, o band-aid encharca, e troca o band-aid encharca. Ele não faz aquela famosa casquinha. Não. É essa casquinha de fibrina, fibrina que faz é o nome bonito da casquinha. Não é bonitinho, né? É essa casquinha aí que é muito importante. Ali, células já jogaram para o corpo, para o sistema nervoso central, que fala para a medula que eu preciso disso. E aí ela vai criando essa casquinha todinha. Isso acontece nas cirurgias de grande porte de forma interna. São coisas que a gente não vê. A gente vê casquinha fora, mas dentro a célula está fazendo isso, uma chamando a outra. Ela não acontece só na pele, então? Não. Internamente acontece também. E quando não acontece, o paciente tem uma rejeição cirúrgica. E aí é onde abre a cirurgia. E eu vi também que doar sangue é bom porque renova o teu sangue, ele acaba sendo mais eficaz. Tira o excesso de ferro, que é um grande problema em pessoas, homens que já estão na minha idade para cima, até um pouquinho para baixo, né? Tem que doar sangue para tirar aquele excesso de ferro. Então faz bem para quem doa também. Faz muito bem, muito bem. E quando você vai doar o sangue, a sua medula ela vai repondo esse sangue. Então vão vir células jovens. Você não vai ter problemas futuramente de fígado, você não vai ter problemas futuramente de pâncreas, porque o pâncreas, para quem estuda na área da biomedicina, ele consegue entender qual uma das funções dele. A gente costuma dizer de uma forma bem popular, é o lixeirinho da hemácia. Então, quando ela começa a ser degradada, ela vai ficando ali no cantinho. E o fígado, ele vai ficando sobrecarregado. Entendi. É aí onde vem essa questão do ferro. Porque o fígado, quando ele está sobrecarregado, cadê o ferro? E a hemácia, quando ela se degrada, ela libera hemoglobina. Hemoglobina é ferro. Então, quanto mais você tira, melhor também para você. As pessoas, vou tirar uma bolsa de sangue, eu vou perder muito sangue, eu vou ter uma anemia. Não, você não vai ter uma anemia, vai ser muito melhor para a sua saúde. Por isso que existe a sangria. A sangria é uma retirada de uma bolsa de sangue, porque você tem uma quantidade sanguínea em excesso. E aquilo vai te fazer mal. Você vai gerar ácidos graxos ali no seu organismo que vão danificar algum órgão futuramente. Não agora, nos seus 15, 16, 18, 20, 25 anos. Mas quando você chegar nos 80, aí pesa. E hoje, né? Hoje, na verdade, começa uma campanha linda da Santa Casa. Eu queria que a senhora, infelizmente, o tempo da nossa entrevista acabou e eu queria que a senhora se despedisse chamando as pessoas para essa campanha linda. Pode olhar para aquela câmera. Eu quero agradecer imensamente o espaço, né? Por a gente estar aqui. A Santa Casa de Misericórdia, a partir de hoje, está de portas abertas para receber você. A nossa equipe está extremamente capacitada, de forma humanizada, para poder passar todas as informações coerentes, receber você lá, conversar com você e te explicar como é que vai funcionar. Lá você também vai ter o demonstrativo. Então venha junto comigo, junto com a nossa equipe, junto com a Santa Casa de Misericórdia, com o banco de sangue, doar a sua bolsa de sangue, salvar 4 vidas. Eu tenho 4 pacientes esperando por você. Você é muito importante para eles. E amanhã, depois, quem sabe, não seja alguém que você tanto ama que vai estar lá. E a gente não quer. Então, para que isso não aconteça, vai lá doar sangue, vem junto com a gente participar aí dessa campanha linda e muito amorosa. Os nossos pacientes estão esperando por ti. Muito obrigado. E vai lá conhecer a Rivanha Soares Saraiva, essa simpatia de pessoa. Vá lá, salve 4 vidas e ainda faça bem para a sua. Então não perca essa oportunidade, começa hoje. Vai até que dia? Vai até o dia 13, onde a gente vai comemorar o Dia do Doador e a gente vai te esperar lá também. Então temos 10 dias aí para a gente poder fazer o bem sempre. Vamos encher muita bolsa de sangue. Vamos encher muita geladeira com bolsa de sangue. E olha, com essa mensagem aí, eu te espero lá, hein? Começa hoje, até dia 13. Um grande beijo, até o próximo programa.